Tá. É tu aí com os teus dois. Ares, boa noite, John. Boa noite. Começou causando. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo, já vai dar certo aqui, peraí. Oi. Quase. Não, mas ainda estás com eco. Deixa eu ver. Eu vou colocar meu fone. Ok. Bom, enquanto você vai ajustando aí, eu vou começando aqui, John, fazer o convite para que os nossos participantes assíduos do Evangelho de hoje aproveitem mais uma vez a oportunidade de juntos pararmos para refletir um pouquinho os ensinamentos do Mestre. Domingo, nós, da Casa Espírita Caminho da Nova Era, fazemos o Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? É o momento em que nós paramos todas as atividades da nossa casa e vamos ler um pouquinho as mensagens registradas pelos evangelistas da passagem de Jesus e os seus grandes ensinamentos deixados para nossa caminhada como nosso grande referencial. E aí a gente faz reflexões a respeito dessa mensagem, do que ela serve para nós na noite de hoje, na nossa semana. E a gente tem a certeza que a espiritualidade amiga se faz presente conosco, nos intuindo, nos dando estímulo, nos amparando. E, com certeza, esse hábito faz com que o nosso lar seja mais harmonizado, que as melhores energias, as melhores informações para a nossa caminhada, vindo do plano espiritual, sejam favorecidas por essa egrégora, por esse momento sinérgico que nós criamos dentro da nossa casa. Por isso que a gente faz o Evangelho no Lar, compartilha com vocês como um estímulo e também como um propósito de ampliar a egrégora de luz e de amor, que quando as pessoas se unem em nome do Mestre, ele diz que está sempre junto. E essa certeza nos faz mais felizes e melhor. Certo? Então vamos lá. Estamos aguardando que a Dulce e o Luiz cheguem. Eu não sei se hoje eles... Ela mandou um convite já. Estou tentando aceitar aqui. Ok. Nós já estamos ao final do Evangelho, né? Nós fizemos o Evangelho ao longo dos últimos 24 domingos. Nós temos feito regularmente, cada domingo, um capítulo. No último foi o 24, não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. E hoje, o nosso evangelho vem no capítulo 25. Nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo em razão de nós nos afinarmos com a doutrina dos Espíritos, é a nossa diretriz, né? Então, usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, catalogado, organizado por Kardec, a partir dos evangelistas, das passagens, e sempre com um comentário dos Espíritos. A Dulce está entrando, o Luiz está entrando, sejam bem-vindos conosco para o nosso 25º domingo desse evangelho que estamos sequencialmente acompanhando. Um frio aqui em Florianópolis, um frio
que fazia tempo que eu não via um frio dessa magnitude aqui. Dulce, tu estás com a tua câmera virada, pelo jeito. Eu estou vendo o evangelho ali, uma anotação em cima da sua mesa. Oxe, não consigo revirar a câmera aqui, inverter. Oxe. Ah, ela está lhe dando um baile, é? Sai, entra. Nas setinhas não está saindo? Bom, enquanto a Dulce fica ajustando ali, tecnologia, o nosso evangelho ele começa sempre com uma mensagem. Enquanto o John ajuda a Dulce ali, eu vou ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. E eu abri aleatoriamente, porque eu deixei de seguir o livro que nós estávamos e voltamos à leitura aleatória. E o item 132 diz o seguinte: vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas virá o nosso Senhor. Isso é uma fala de Jesus registrada por Mateus no capítulo 24, versículo 42. O que Emmanuel nos diz desse evangelho? Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar seu serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. John está dando eco no teu. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte do serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhe garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do Ministério da Purificação e Sublimação de Vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. É um convite, né? Sempre é um convite. E o convite de hoje está posto. Se referencie nos ensinamentos do Mestre, mesmo na condição de título de aprendiz. Mas não para se furtar, mas para se aliar. Então, ele faz com que, nesse processo de vigilância, que nós não deixemos de ter a referência na nossa caminhada, os ensinamentos do Mestre, a conduta ética e moral. Porque Jesus não nos apresentou nada muito diferente disso. Ele não veio, não deixou regra, não deixou recado, não deixou credo, não deixou religião, não deixou nada. Os ensinamentos dele foram de conduta, de moralidade. Então, essa é a primeira mensagem para a nossa semana.
Boa noite, Dulce. Boa noite, Luiz. Conseguiram virar aí a imagem? Estamos a postos. Nós estamos hoje no capítulo 25. Já no capítulo, já nos capítulos finais, né, da obra. E hoje buscai e achareis. Qual foi a mensagem que você, Dulce, conseguiu selecionar para nós hoje? Boa noite a todos. Desculpe o transtorno aí dos experts em celular. Então, capítulo 25, buscai e achareis. A gente vai ler aqui o item 1 e 6. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, se lhe abrirá. Que homem entre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Portanto, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vosso filho, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens aos que lhe pedirem. Isto está em Mateus, capítulo 7, versículos 11. Capítulo 7, versículos 7 a 11. E aí no item 6 ele traz para a gente: olhai as aves do céu. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e os vermes se corroem, e onde os ladrões os arrebatam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem os vermes os corroem, nem os ladrões os roubam. Pois onde está teu tesouro, aí também está teu coração. Por isso vos digo, não vos inquieteis com onde encontrar o que comer para o sustento da vossa vida, nem onde achar roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que a veste. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem acumulam nada em celeiros, mas vosso Pai Celeste as nutre. Vós não valeis mais do que elas? E quem dentre vós, com suas preocupações, pode ajuntar um só côvado a mais ao comprimento de sua estatura? E por que também vos inquietais com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam, e, no entanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo com toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Portanto, se Deus se preocupa em vestir de tal forma uma erva do campo que existe hoje, o que amanhã será lançado ao fogo, quanto mais será a sua preocupação em vestir-vos, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Assim fazem os gentios que estão à procura de todas as coisas. Mas vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Portanto, procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Esta é a mensagem para a nossa semana, então. Com tantas preocupações, com tantas coisas, para a gente não ficar se apegando tantas coisas da matéria, né? É uma mensagem intrigante como outras tantas, né? Nós temos uma formação de agregar, amontoar matéria pensando no amanhã, E a gente deixa de viver o hoje. Eu várias vezes já discuti muito isso com o John, em razão de que eu sou uma pessoa que ainda tenho essa preocupação
em me estruturar para o futuro. É porque a formação que eu recebi era muito apegada a isso. Isso não quer dizer que eu não vá trabalhar, isso não quer dizer que eu não vá fazer a minha parte. Mas o que ele convida é para que a gente não gaste energia desnecessária e que, com isso, eu deixe de cuidar do espírito. A gente não pode fazer... não, eu não posso primeiro, agora eu vou trabalhar, depois eu vou fazer caridade. Quando eu me aposentar que eu vou fazer isso. Quando eu me aposentar... E sempre valorando o material acima de tudo. É essa a mensagem principal que eu trago dessa fala. Lembrando, ela cabe muito para mim, para eu melhorar a cada dia, porque eu reconheço que eu ainda tenho uma preocupação de me ligada ao futuro. Não, eu já me desprendi do passado, de viver o passado sofrendo com as escolhas equivocadas. Não, hoje eu já sei, aprendi que a gente precisa viver e fazer dos nossos erros como um processo de aprendizado. Mas ainda a gente fica querendo planejar um futuro que a gente nem sabe se vai estar lá para vivê-lo. Não é isso, Luiz? Não é isso, Dulce? Eu quero vê-la interpretar agora. Ela quis ler esse texto, mas eu vou dar uma folguinha para ela, porque eu quero brincadeiras à parte, né? Na realidade, essa é uma fala bem interessante, mas é uma fala alegórica de Jesus. A gente não pode levar isso ao pé da letra, tá? E eu queria só ler um pedacinho aqui de uma consideração do Allan Kardec em relação a essa fala, e ele diz o seguinte: não se deve, portanto, ver nestas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Por que eu li isso aqui? Porque todo esse capítulo ele está falando do que nós espíritas chamamos de lei do trabalho. E é uma coisa que a gente pouco discute, né? E quando vem uma parte dessa do Evangelho, é muito importante que a gente rediscuta isso. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para progredir materialmente. Nós só não podemos ser escravos do nosso progresso material. E Jesus vem explicando isso no sentido de que o homem tenha ou tivesse, à época, fé nele mesmo para conseguir as coisas, né? E a providência divina nos dá a inspiração para nós evoluirmos. Ela não evolui por nós, né? Ela não nos faz evoluir compulsoriamente. Isso é um trabalho nosso. E é uma coisa importante que a gente deve lembrar sempre, né? A gente espírita tem sempre o costume de dizer: nós estamos aqui para evoluir. Também. Mas não só isso. Nós estamos aqui para fazer a humanidade evoluir. Todos e cada um de nós, né? O trabalho tem que ser cooperativo. E é disso que Jesus está falando aqui, né? Por isso que o título do capítulo é Buscai e Achareis. É o esforço do trabalho. É o esforço da vontade, né? A gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade, seja para Deus, seja para Jesus, seja para o mundo espiritual. A responsabilidade é nossa. É nossa de fazer com que nós evoluamos e nós auxiliemos a humanidade a evoluir. Então, para mim, isso é o básico e é o essencial desse capítulo, né? É o exercício que nós precisamos fazer de assumir a nossa responsabilidade. E isso é uma coisa que a gente precisa ressignificar nas religiões, né? Nós temos total e inteira responsabilidade pela nossa felicidade ou pela nossa desgraça. É assim que funciona, né? Mas a gente coloca isso como culpa do azar, do destino, da coincidência. Não, isso é o resultado de ações e omissões nossas. E é disso que
Jesus está falando aqui. Tenham fé em si mesmos, né? Mas não aquela fé que a gente entende por algo divino. É a fé em nós mesmos. A fé de que a gente pode trabalhar, pode evoluir e pode progredir material, intelectual e moralmente. Tá bom, gente? É exatamente isso, Luiz. É um propósito que ele faz. Ele não nos dá o direito de ficar prostrado esperando que a coisa aconteça. Na verdade, é um convite. Faça a tua parte, crie a sinergia do teu ambiente, ajude a modificar o universo onde você está inserido, que a energia, a vibração energética da tua ação vai contribuir para modificar o caminho de transformação da humanidade. Cada um com a sua gotinha de água, com a sua gotinha de contribuição. Não é isso, John? Boa noite a todos, boa noite, Luiz, Dulce, pessoal que está aí acompanhando ao vivo. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá, eu tive que fazer uma gambiarra aqui que eu estou com 2 celulares aqui administrando. Vamos lá. Esse texto, ele é muito bonito, né? Quando a gente olha assim, a alegoria trazida é muito bonita. Mas o Luiz falou tudo que eu tinha anotado aqui, até estragou minha fala aqui. Bom, brincadeiras à parte, o que eu consigo extrair, primeiro já vem logo lá no tema, né? Lá no 1, onde a gente vê. Ajudem-se e o céu os ajudará. Isso aqui é um chamamento para ação. Que está dizendo assim, ó, não adianta nada você ficar sentado com a bunda na cadeira, dizendo, ai meu Senhor, me ajuda. Se eu não fizer nada por mim, o que vem do alto, o que vem das energias positivas de Deus, de Buda, de quem quer que seja, não teremos ajuda se não não darmos o primeiro passo. Tanto que o próprio texto já diz assim, né? Busquem e vocês encontrarão. Eu não vou encontrar se eu não buscar. Não tem como, né? Batam a porta e ela se abrirá. Né? A porta não vai abrir simplesmente por eu querer que ela abra, né? E todo o restante do texto ali. E fala que quem procura acha. E essa palavra, esse trechinho, quem procura acha, eu acho bem importante a gente lembrar que isso são para todas as coisas. Coisas positivas e coisas negativas. E também para aquilo que é inerte, aquilo que está parado. Se eu estou parado, eu também colho. O que eu vou colher, né, quando eu estou parado? Então, assim, se eu busco coisas positivas, nossa, mas eu quero muito emprego. Meu sonho é arrumar um emprego. Se eu não entregar um currículo, eu não vou arrumar emprego. Se eu ficar parado, ficar só pedindo, não vai adiantar de nada, né? E ali no texto do item 7, ali, né, observem os pássaros do céu, bem como o Luiz colocou nessa essa alegoria, faz uma comparação até com o pai, né? Se o pai vai dar uma pedra para uma criança, e a gente percebe nessa alegoria que ilustra que até mesmo os, os nossos pais, as pessoas que convivem conosco, que nos ajudam na providência de algumas situações, ainda assim, quando nós pedimos algo, mesmo com todas as falhas, mesmo com todas as situações adversas, nunca vão dar a um filho coisas ruins, coisas negativas, porque não é da natureza do ser humano fazer isso. Agora imagina essa energia maior, esse Deus, o qual nós tanto falamos, né? Se nós pedimos, se nós damos os passos necessários, se eu me esforço, por que eu não vou ter a oportunidade? Não quer dizer que Deus vai dar. Eu vou lá, vou dar. Olha, o Luiz está querendo comprar uma Ferrari. Vou lá dar uma Ferrari pro Luiz. Porque ele é bonzinho, porque ele faz evangelho todo domingo, porque ele é bondoso, porque ele é inteligente, ele é estudioso, não. Se o Luiz não tiver a ação de trabalhar, ele não vai conseguir, ou não vai ter a oportunidade para alcançar aquilo que ele quer. Eu falo muito no lado material, porque é o que basicamente ilustra melhor. Mas vamos trazer isso para uma coisa não material? Eu tenho muita vontade de passar por cima de um vício, tá? Vamos falar de vício ou de uma depressão. Vamos falar primeiro do vício. Eu peço para Deus
faço evangelho todos os dias, vou nas palestras, eu busco, e eu tô pedindo. Mas é a primeira oportunidade que eu tenho, eu esqueço tudo que eu ouvi e acabo caindo na, entre aspas, tentação. Só pedir não adianta. Eu preciso chegar em determinado momento, que é o momento de prova que nós temos, né? Porque não é assim, simplesmente, não, eu quero, mas aí Deus vai tirar da minha frente toda e qualquer coisa relacionada ao meu vício. Não, é bem pelo contrário. É justamente nesse momento que nós precisamos ter as atitudes. Ou até mesmo de uma depressão. Eu peço bastante, eu quero ajuda, mas se você não busca uma ajuda de um psiquiatra, você não toma os medicamentos da forma correta, você não quer fazer uma mudança de pensamento, Deus não vai entrar na tua cabeça e limpar a sua depressão. Precisa dar um primeiro passo. O primeiro passo é querer. Segundo, é você saber os passos que você precisa para sair daquela situação. E pedir não é errado, gente. Não é errado pedir. Quantas vezes eu indo para fazer uma prova, eu pedindo assim, Senhor, me ajuda, né? Me ajuda porque, poxa, eu estudei, eu me esforcei, eu dei o meu máximo. Então que eu consiga recordar aquilo que eu estudei, né? Mas eu estudei, né? Não estou indo lá aleatoriamente pedindo para a voz do anjo sussurrar no meu ouvido a resposta da prova. Não tem como. Se não está instalado aqui, se eu não estudei, não vai adiantar de nada. E uma outra questão que eu acho bem importante trazer, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, aqui um trecho que fala aqui, né? Por que tanta preocupação com a roupa, né? Observem-se os lírios do campo. É muito poético, muito bonito, mas, mais uma vez, falando do nosso contexto atual, eu vejo pessoas da minha idade, ali entre, sei lá, 18 anos e 40 anos, meu Deus, estou velho já, 31, já estou velho, se preocupando com a marca da roupa que vai vestir, se preocupando na marca do tênis, se preocupando com a marca do carro. E é uma preocupação, gente, que eu falo, é preocupação mesmo. É você comprar roupa e olhar, poxa, mas peraí, isso aqui não está aparecendo o símbolo da Nike, mesmo que seja da Nike. Eu quero que apareça. Então, quando a gente observa o texto do Evangelho sob esse prisma, o texto também vem nos dizer assim, não queira viver de aparência. Não queira se preocupar com aquilo para que os outros vejam. Faça por você. Veja o natural, né, que ele traz, assim, ele faz muito esse parâmetro, né, do natural. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, entretanto, eu afirmo, e diz que essas coisas acontecem da forma natural. Por que ele traz, né, esse parâmetro, né? Porque o nosso natural como espíritos, o nosso estado natural não é aqui o encarnado, nosso estado natural é o estado de espírito, né? Seres espirituais. O nosso natural é viver sem essas preocupações banais, nos preocuparmos com as coisas espirituais. Quando eu falo espiritual, não quer dizer coisas místicas, tá, gente? Não estou falando de simbologia, não estou falando de céu em Sagitário, com não sei o que, de não sei o que lá, não. Estou falando daquilo que é da nossa essência. Se nós vivemos o que é da nossa essência, todo o resto nos é dado. Todo o resto nos é colocado em oportunidade no nosso dia a dia. E aí diz assim, diz aqui no final, né? Não se inquietem perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, com o que vamos nos vestir. Porque quando nós fazemos o que é correto, quando nós vivemos a nossa vida, nós trabalhamos, nós temos o nosso sustento, o que nos é básico e necessário para a nossa sobrevivência nunca vai nos faltar. E aí eu faço um gancho naquilo que a mãe trouxe. É errado querer? Claro que não, gente. Eu quero uma Dodge Ram, óbvio. Eu quero uma Dodge Ram, eu quero ter a minha casa própria, eu quero ter... Eu quero. Mas o que eu preciso fazer para que isso aconteça? A gente não pode esquecer do que é essencial em detrimento do banal. Eu não posso viver para a matéria. Eu tenho que viver para o espírito. E o que é da matéria vem com o tempo, vem com o esforço.
certo? Não é errado, né? Errado é você fazer tudo, gastar todas as suas energias para você conquistar só aquilo que é material. Aí você gasta energia à toa, né? Depois desencarna, né? Vai querer chegar lá e falar, não, mas eu tenho dinheiro para comprar um terreno no céu, né? Pega e, ó, vaza daqui, porque aqui não adianta de nada isso, que você tanto se esforçou para ter bem material, né? Então, assim, a minha interpretação do evangelho é muito, para mim ficou muito claro que é um chamamento para ação. Sair da zona de conforto e ficar, eu quero, eu quero, eu quero. Beleza, meu filho, tu quer? Tira essa bunda daí e vai trabalhar. Tu quer sarar? Vai no médico, vai tomar medicamento correto. Não adianta querer só cirurgia espiritual em tudo que é casa espírita, os espíritos, mas nem aguentam ouvir teu nome. De tanta cirurgia espiritual, o que tu está fazendo por você? Então a gente precisa primeiro fazer por nós. O próprio evangelho é muito claro. Ajudem-se e o céu se ajudará. Esse é o meu entendimento. Mãe, volta a palavra para você. Obrigada, John. Obrigada. Você fez um comentário que é a parte 3 desse capítulo, que é não vos canseis pelo ouro. Exatamente. Faça a tua parte, mas não faça, não se movimente só pela matéria. Né? Ele faz um convite, um propósito com alegoria, claro, no formato. A gente precisa sempre lembrar em que época que isso foi escrito. E não poderia ser pensado numa época em que a tecnologia era do prego e do martelo ainda, né? E do serrote à mão. Então, a gente precisa entender que cada caminhada, cada ponto que a gente vai fazer na nossa vida, precisa do nosso esforço e é um processo sinérgico. A gente se refere a Deus não como uma figura masculina, como muitas religiões, muitos credos identificam como um homem com uma condição superior. Não, é um ser superior. Ele não tem o formato de homem. É muita pretensão nossa que ele se molde aos nossos formatos. Então, a energia maior, ela vibra de acordo com a nossa vibração. Então, nós precisamos vibrar e dar o tempo de cada coisa, tendo a confiança de que você está fazendo o teu melhor e se transformando para você alcançar o que está dentro do teu merecimento. Luiz e Dulce, mais algum comentário sobre esse? Não, engraçado, esse texto todo me lembrou uma frasezinha que Jesus cansava de falar, né? A melhor oração é o trabalho. A melhor oração é o trabalho. E aí o Allan Kardec fala aqui no item 3 uma coisa interessante, é bem rapidinho. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Então, assim, gente, é algo muito simples, né? Muito óbvio, né? É porque a gente ainda tem aquele instinto de terceirizar a responsabilidade que é nossa, né? E a coisa é muito simples, né? A mensagem de Jesus era muito simples. E ela era tão simples que ela deu margem para a gente criar um monte de interpretações diferentes, né? Para criar cisões em relação a essas interpretações. Mas Jesus era muito claro e muito simples. Basta ver o exemplo dele. Pouco falava, mais fazia. Ele mais fazia do que falava. Tudo isso que a gente lê aqui sobre Jesus é sobre o que ele fez, muito pouco sobre o que ele falou. Então, assim, a história do exemplo é que arrasta, né? E é disso que ele está falando. Esse capítulo, para mim, é um convite à ação, como diz o John. E a ação através do trabalho. E vamos lembrar, o que Jesus sempre gostava de dizer, a melhor oração é o trabalho. Exatamente, Luiz.
você precisa trabalhar. E não é só o trabalho remunerado, né? A gente precisa lembrar que o trabalho envolve a tua energia em todos os propósitos. Então, aquilo que você for fazer, faça com dedicação, com seriedade. Se alguma coisa merece ser feita, que ela seja bem feita. É sempre máximas assim de alinhamento de conduta que vai nos aproximar dos ensinamentos do mestre. É nesse propósito. E não adianta ficar admirando, como ele diz ali, olhar as aves do céu e ficar prostrado, deitado na areia do mar. Até se você ficar muito tempo, a onda vem e te leva. Então, tenha cuidado. Vamos focar o nosso propósito de vida, a nossa encarnação, no trabalho, na dedicação, na seriedade com que nós nos propusemos a fazer cada coisa na nossa vida. Que a semana seja realmente nesse alinhamento. Temos tanta oportunidade de fazermos alguma coisa por nós, alguma coisa pelo outro. Vamos fazer com cuidado, com carinho, com atenção, com dedicação, que aí as coisas acontecem. É esse o retorno que você buscai e achareis. O achareis vem desse teu empenho, desse teu investimento. É a lógica direta. Você não vai ter retorno de nada se você não investir. É sempre assim. Mais algum comentário? De alguém? Isso me lembra aquela máxima, né, de que muito conhecimento sem a prática não é sabedoria, né? A sabedoria é estar em praticar tudo aquilo que tu tem no conhecimento. Senão vira egoísmo, né? Egocentrismo. Egoísmo então, ou biblioteca, né? Vamos para a prática do bem também, né? Mesmo os aposentados, tem muito trabalho a ser feito, né? O trabalho está posto. Vamos nos movimentar para ele, de alguma forma, e não esperando que as coisas aconteçam. John, você faz um encerramento para nós? Eu? Não, John. O John, vou deixar ele falar um pouquinho, está empolgado hoje. Faz a oração de encerramento nossa do Evangelho de hoje, então. Faço sim. Eu vou ler uma prece que eu separei aqui, referente ao tema. Tá? Achei muito, muito bonita. E também lembrar, gente, que nós precisamos ter a ação de olhar para o nosso próximo, mas aquele próximo mesmo, aquele que vive dentro da nossa casa. Assim. Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes que eu queria colocar antes dessa prece final, né? Porque a gente se preocupa tanto com as grandes guerras e esquece das pequenas que acontecem ao nosso redor e muitas vezes somos nós mesmos que causamos por não conseguir compreender o outro, não conseguir também nos expressar de uma forma carinhosa, digamos assim. Bom, dito isso, eu separei uma prece aqui, se chama assim, Prece Espírita de Ação e Perseverança. Diz o seguinte: Amado Mestre Jesus, agradecemos pela vida e pelas oportunidades que nos são concedidas a cada dia. Sabemos que, como nos ensinastes, é através da ação e da perseverança que podemos alcançar nossos objetivos e realizar os nossos sonhos. Que possamos sempre lembrar das palavras do Mestre Jesus: Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei a vossa porta e vos abrirá. Que essa mensagem nos inspire a sermos proativos, a não desistirmos diante das dificuldades e a continuarmos firmes em nossas jornadas pessoais. Ajuda-nos a compreender que a ação é essencial para que possamos receber as dádivas que desejamos e também aquelas que necessitamos. Dai-nos a coragem para pedir com fé, a determinação para buscar com empenho e a paciência para bater a porta repetidas vezes, quantas forem preciso, sabendo que no momento certo ela se abrirá para nós. Senhor, que nossos esforços sejam guiados pelo amor, pela caridade e pela justiça, que possamos agir com responsabilidade e ética, sempre buscando o bem para nós e para aqueles ao nosso redor. Abençoa nossas iniciativas, fortalece o nosso espírito e ilumina o nosso caminho, para que possamos sempre trilhar a senda
do bem e da verdade. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja vou, uma semana depois eu de vou luz. disponibilizar a prece aqui no Instagram, que eu acho interessante. E daqui uns 40 minutos, essa live aqui já está disponível no YouTube. Obrigada. Falou, gente. Uma ótima Tchau, gente. semana. Deus abençoe. Até. Tchau, Boa tchau. semana a todos. Tchau. Tchau, tchau.